Fala aí, galera do ranking, beleza? Fizemos aqui a análise completa, assistimos cada minuto da famosa reunião ministerial que foi divulgada ontem para toda a imprensa. E a gente vai tentar fazer aqui uma análise, como sempre, bastante equilibrada, colocando os prós e os contras, não só do tema específico que é o que está em discussão, né, a acusação do ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que nessa reunião tem a prova de que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para acobertar parentes e amigos. Esse é o tema central que gerou toda a polêmica. Mas, por uma decisão do ministro do Supremo, Celso de Mello, acabaram divulgando a íntegra da reunião, são quase 2 horas de vídeo, com pequenos trechinhos cortados, mas são muito pouco relevantes, falando da China, falando de outros países, coisa de relações internacionais, mas assim, 99% da reunião está lá. Então, não só a gente vai falar do tema do Moro, que é o ponto central, mas de outras lições muito importantes a serem aprendidas aqui. Número 1, sabe aquela história que você fala, nossa, eu queria tanto ser uma mosquinha para estar lá dentro e ver o que está se falando? Pois bem, essa reunião é a oportunidade de ser a mosquinha e ficar lá dentro da sala fechada onde as decisões do poder são tomadas. É uma oportunidade inédita, a gente recomenda que todo mundo que puder assista a íntegra, você pode colocar lá no ×2 no YouTube, então passa rapidinho, mas é muito interessante ver como os ministros se comportam a portas fechadas, que é muito diferente do jeito que um ministro se comporta para a imprensa, né, para o mundo externo. É natural que ele vai filtrar um monte de coisa na hora de falar em público. E na reunião os caras falavam muita coisa da real. Vamos começar pelos pontos bons da reunião. Esse vídeo vai bater bastante com o vídeo que o Ranking dos Políticos produziu, que é o nosso mini documentário Os 500 Dias de Bolsonaro. A gente recomenda que todo mundo assista, investe aí os 20 minutinhos para você assistir, pode colocar também no mais rápido no YouTube, que passa rapidinho, e é uma análise bastante equilibrada de prós e contras, está sendo muito elogiado, não deixe de assistir o nosso mini documentário 500 Dias de Bolsonaro, está em todas as redes sociais. E a reunião bate muito com essa ideia. O que tem de bom? Primeiramente, fica claro que o presidente é um cara bastante verdadeiro, porque quem achava que ele estava criando um personagem nas redes sociais, né? Ah, na rede social o cara fala um monte de bobagem, e fala um monte de coisa, e defende um monte de coisa, e na reunião a portas fechadas ele é outra coisa. Não é assim. Parece que o Bolsonaro é uma xerox na reunião de porta fechada da versão dele de fora. No sentido de ser uma pessoa verdadeira, sincera, parece isso ser bom, não é um cara duas caras. Ele fala palavrão igual, ele é tosco igual, ele sai xingando um monte de gente igual, então é um único Bolsonaro. Em segundo ponto, fica bastante claro que ele tem uma preocupação em impedir o autoritarismo no Brasil. Tem um sabor aí que o pessoal fala, não, ele é um ditadorzinho de bolso, ele quer implantar autoritarismo, a ditadura. Pelo contrário, ele deixa muito claro no vídeo que ele tem muita preocupação com a ditadura, aí sim, de municípios, de estados e gente interferindo e prendendo cidadãos aí, né? Então ele tem umas falas bastante contundentes de que, poxa, estão soltando estuprador e prendendo o comerciante honesto aí na rua, prendendo gente que está sem máscara, e ele dá uma cobrança, um puxão de orelha para o Sérgio Moro, que fica a reunião inteira calado, ele parece estar muito incomodado durante essa reunião. Claramente o clima já tinha azedado nessa reunião com o Sérgio Moro, e ele faz uma série de falas de defesa da liberdade, dizendo, inclusive uma dessas falas, ele fala assim, o Brasil é muito fácil implantar uma ditadura. E aí, da forma canalha, como sempre, muitos jornais pegaram essa frase e botaram na manchete. O Bolsonaro diz, no Brasil é fácil implantar uma ditadura. Como se dando a entender no fundo que ele está querendo implantar a ditadura. Agora, se você assistiu o vídeo, não tem a menor dúvida, você pode ser pró ou contra Bolsonaro, não tem a menor dúvida do contexto, porque ele segue dizendo, olha, eu prefiro o cidadão armado para se proteger de uma ditadura, toda ditadura os caras ficam desarmados, não tem como se proteger do governo, eu quero as pessoas com liberdade, todas as frases dele ficam claras nesse sentido. Um outro ponto bom é que tem manifestações muito assertivas de uma série de ministros técnicos que dão uma impressão legal para quem assiste de fora. Paulo Guedes, um gigante nessa reunião, já de cara cortando as asinhas dos ministros desenvolvimentistas, né? Sempre aqui e ali um cara começa a falar, não, mas vamos fazer esse pró-Brasil, que vai ser um negócio legal, e o Paulo Guedes já cortou, falou, gente, o caminho desenvolvimentista de você pegar o governo, mandar fazer um monte de obra, aí os caras vão roubar pra cacete nas obras, vão superfaturar, e as obras vão ficar paradas, e vai acabar o dinheiro, e vai acabar a confiança. Esse caminho é furado, vocês estão reeditando aí o PAC da Dilma, cortou na hora, botou moral e falou, esse país tem que seguir com investimento privado.
Nós temos aqui 80 bi para isso, tem 100 bi para isso que está engatilhado, o investimento em óleo e gás, o investimento em saneamento básico. Quer dizer, tínhamos um curso muito bom para o Brasil, estava indo bem, veio a pandemia, vamos ajustar o curso, né? Temporariamente, fazer os pagamentos aí da ajuda, coisa que nós estamos à frente do resto do mundo, somos um dos primeiros a soltar o pacote de ajuda tão forte, mas a gente em breve vai voltar para o curso, que era o curso certo, então ele deu um norte muito bom. A fala do Campos pelo Banco Central foi muito boa, da Tereza Cristina pela Agricultura mostrou muita seriedade, o Tarcísio mostrou ministros que estão com a cabeça certa na direção certa. Inclusive a do Salles, do Meio Ambiente, que foi muito distorcida pela mídia. Por quê? O Salles chegou e fez uma fala polêmica, falou assim, ó galera, tá todo mundo só fala de coronavírus, tem outros ministérios que também tem que trabalhar nas suas pautas, vamos aproveitar a onda e trabalhar. Ou seja, manda pau, onde passa boi, passa boiada, vamos eliminar um monte de decreto, porcaria, vamos fazer o que tem que ser feito. E a mídia já soltou como se fosse ele querendo esconder alguma coisa, né? Aproveita que o pessoal está preocupado com o coronavírus e vamos passar umas coisas assim rasteiras pelo governo, quando na verdade a pauta de modificações que ele tem na lista dele e dos outros ministérios são coisas que o Brasil tem que fazer. Então é basicamente dizer assim, olha, eu não sou da área da saúde, eu tenho meu trabalho a fazer, vamos aproveitar agora o momento e trabalhar. Ele disse isso, vamos trabalhar. Se você ler as manchetes, parece que o Salles resolveu, não, eu sou um malvadão, que meu sonho é queimar a Amazônia, agora que ninguém está olhando, vamos lá queimar a Amazônia. Não, existe uma série de regulamentos ambientais inúteis no Brasil. Se você é uma costureira e você quer abrir uma casa de costura na tua garagem, você precisa de autorização ambiental e da prefeitura e alvará disso, alvará daquilo, e eles têm um projeto de eliminar isso tudo. Então ele falou, isso aqui não precisa de congresso, não faz parte da atribuição do legislativo, a gente como executivo consegue na base da canetada resolver, então ele falou, bora trabalhar pessoal, vamos resolver. E veio um baita escarcéu aí da mídia em cima do Salles, injustamente. Então, pessoal, esse foi o lado bom da reunião. Você vê um ministério com bastante gente qualificada e as pautas, né? Para onde eles querem levar o Brasil? Qual que é a direção? Quais são as top 5 coisas, né? Liberdade, vamos segurar essas ondas autoritárias dos prefeitos e governadores. Bom, vamos privatizar. O Guedes falou uma hora, falou, privatiza o Banco do Brasil, aproveita, esse negócio não é nem lá nem cá. O Banco do Brasil tem todos os vícios do setor público, né? Estabilidade de emprego, regulamentos, um monte de amarração, e ele tem todos os vícios do setor privado também, porque ele não solta a grana do jeito como o governo precisa para as empresas. Então vamos privatizar, correto. Vamos manter a ideia de aumentar a liberdade econômica no Brasil, correto. Vamos manter a ideia do investimento privado, correto. Então é um governo que quer as coisas certas, né? Anti-escândalo de corrupção foi falado e batido na tecla várias vezes pelo Bolsonaro, isso aqui é um ministério que não tem escândalo de corrupção e eu quero continuar assim, direção certa. Bom, qual é o lado ruim? Muitos também. A gente aqui bate muito no vídeo dos 500 dias, nós falamos do lado bom, nós falamos um monte de coisa ruim. A reunião do Bolsonaro é uma zona, começa por aí. Não parece uma reunião de trabalho, não tem decisões para ser tomadas. Geralmente numa reunião você coloca uma pauta e fala, precisamos resolver isso aqui. E as pessoas dão argumentos prós e contras, o Bolsonaro, como presidente, vai dando a palavra, circulando e chegando a uma decisão, e uma reunião se decide coisas. Aquela não tinha sentido nenhum, cada um ia falando o que queria. De repente o Bolsonaro fazia intervenções para ficar falando palavrão, xingando a mídia, os outros poderes, os governadores. Um teor muito rancoroso, muito pessoal, de quem acha que tem uma baita teoria da conspiração contra ele e que tudo gira em torno dele e que o ministério só serve se for para blindar ele politicamente, porque se o ministério ficar lá quietinho fazendo o trabalho, já não é bom o suficiente. Mostrou pouquíssimo interesse do presidente, a gente tinha cantado essa bola no nosso vídeo também dos 500 dias, pouquíssimo interesse sobre o que realmente está sendo feito nos ministérios. Ele não faz uma pergunta, ele não faz um comentário, não faz uma palavra de apoio. O único cara que ele deu apoio abertamente foi o mais radical dos ministros, que é o Weintraub, que ficou falando lá que ele está na luta da ideologia contra esses porcos e não sei o que e tal. Então, mostrou esse lado. Tivemos uma manifestação da ministra Damares, que sinceramente não saberíamos comentar se foi boa ou ruim, porque eu não entendi nada do que ela falou. Ela começou a falar, terminou, e no final eu falei, o que essa mulher quer dizer, cara? Não dá para entender nada. E tivemos uma manifestação aí sim, com teor talvez criminoso, que é do Weintraub da educação. Esse sim. Porque ele disse com todas as letras que, por ele
mandaria lá todos os vagabundos para a cadeia, começando pelo STF. Você não pode, como ministro de Estado, numa reunião de Estado, fazer uma recomendação de prender os membros de um outro poder. Se você que está me assistindo odeia o STF, ok, esse é o seu direito, inclusive é o direito dele como pessoa física. Porém, se você odeia o STF, você tem que eleger parlamentares melhores que vão fazer o impeachment do STF, dos ministros do STF. Até aí, beleza, concordo. Agora, você chegar como ministro, falar que você quer prender todos os caras, isso é uma declaração criminosa. E um dos problemas da bagunça da reunião, além da condução desorganizada do Bolsonaro, de quem claramente não está acostumado a liderar um grupo, de organizar uma reunião, de tomar decisões, né? Pessoal, vamos decidir essa pauta, vamos para lá agora. Quem que concorda, quem discorda, por quê? E aí você toma a melhor decisão e segue. Ok, decidido, próximo, próximo. Não é uma reunião de trabalho. Também o fato de que você tem 25 caras numa sala. Nós já vemos defendendo sempre a ideia da redução do número de ministros. O Bolsonaro sim reduziu, né, dos números de quase 40 que a Dilma tinha. É uma loucura. Imagina, essa reunião é uma bagunça com 20 e poucos. Imagina a da Dilma que tinha quase 40. Uma reunião de trabalho decente é uma mesinha redonda com 7 a 9 pessoas em que todo mundo consiga falar, todo mundo consiga se ouvir. E é assim que tem que ser. Um presidente, ele tem que chefiar 7, 8, 9 pessoas com ministérios robustos, com bastante assunto, e cada um desses super-ministros, aí sim ele chefia a galera embaixo. Não dá para você controlar, não dá para você acompanhar 25 pessoas. É um princípio elementar da gestão de qualquer empresa, de qualquer mundo da produção, qualquer mundo que você queira fazer alguma coisa acontecer. Mas no Brasil a gente insiste em ter esses ministérios inchados aí de um monte de assuntos. Então acaba virando essa reunião bagunçada. E por fim, pessoal, tem a frase mais polêmica que foi o objeto que causou toda essa divulgação desse vídeo, que é a fala, especificamente, em que o Moro acusa o Bolsonaro, né, de interferir criminosamente na Polícia Federal. E se você lê a frase, lê exatamente, claro que no final todos os bolsominions ficaram a favor do presidente, quem era contra ficou contra. Nós do ranking entramos de peito aberto para assistir a reunião, sem a cabeça feita nem para um lado nem para o outro. Vamos ver o que ele falou, vamos ver exatamente o que aconteceu e aí tomar a decisão. A fala do Bolsonaro é muito clara, vamos colocar aqui na tela. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Ele disse, eu não vou esperar foderem a minha família de sacanagem ou amigo meu, se eu quero trocar alguém lá da segurança. Pois bem, a galera que mais ama o presidente, que tenta enquadrar do melhor jeito possível, falou que ele queria dizer a segurança pessoal. Né? Ele falou, como é que defenderam o presidente? Falou assim, olha, o presidente, ele estava falando da galera da segurança da família dele, quer dizer, ele tá em risco a família dele, ele queria trocar os guardas, os seguranças que cuidam deles. Mas não cola, cara, não cola. Se você acha que isso não é motivo para impeachment, ok, você pode dizer, ó, isso é muito pequeno para impeachment, eu acho que eu prefiro que o presidente fique, ele é um cara honesto, ele é um cara que está fazendo a coisa certa, e só porque ele mexeu lá na polícia, isso não é motivo para impeachment. Ok, você tem o direito de achar isso. Mas você dizer que o presidente estava falando da segurança pessoal, não dá, cara, não é honesto você falar isso. Porque, primeiro, a Polícia Federal não é responsável pela segurança do presidente, tem um órgão para isso. Então não teria o que ele falar, ah, não, eu queria trocar lá porque eu quero uma segurança maior para mim e para meus filhos. E segundo, porque ele fala dos amigos dele. Ele fala, estão fodendo com a minha família e os meus amigos. Ou seja, ele deixou claro que a Polícia Federal do Rio está investigando, indo atrás, está cavocando assuntos e possíveis crimes dos filhos dele e amigos. E aí ele fala, só de sacanagem, mas de sacanagem é a opinião dele. Se o crime é de sacanagem, se é pequeno, se é grande, não cabe ao presidente da República decidir. Não é ele que decide isso. A polícia tem que ir até o final da investigação, botar na mão da promotoria, a promotoria vai levar para o juiz, e aí tem um processo para ver se é crime ou não é. Então, isso mostra claramente que procede, pelo menos em grande parte, procede a alegação do Moro. Como que isso vai para frente, como que vai ser a investigação até o final, não sabemos, mas ficou muito claro pela fala do Bolsonaro que ele sim estava interferindo na Polícia Federal, que ele sim queria trocar pessoas que estavam incomodando a família dele e amigos dele, não tem a menor margem de dúvida. Você pode falar, olha, isso aqui é muito pouco perto dos roubos do PT, que é 1 milhão de vezes maior e eu estou feliz com o Bolsonaro assim mesmo.
Ok, é opinião tua, mas você não pode, de forma honesta, dizer que ele estava se referindo a uma segurança pessoal, né? Ah, são segurança lá que estavam protegendo a minha família, porque nem é o órgão que faz isso. Outro ponto ruim é que se você assiste a reunião, parece que o Brasil não está numa pandemia. O Brasil com um monte de gente morrendo, os números subindo dia a dia. O ministro Mandetta já tinha saído, aquela confusão toda que deu. O Nelson Tais tinha entrado no governo e praticamente não se falava de coronavírus. Pareceu um ministério muito alheio a essa questão. Resumindo, pessoal, foi um grande prazer assistir a reunião, poder entrar que nem uma mosquinha lá no coração do poder, ver o que os ministros estão falando. Vimos muita gente boa trabalhando, vimos um monte de porcaria também, vimos a nossa opinião e demos aqui sobre a questão específica do Moro. E se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir os nossos canais, o Ranking, e assistir o vídeo 500 dias do Bolsonaro, que é um resumo bem bacana, bem provocador.